Olá meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, o canal Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. Show yourself! You'll make a fine statue. A armadura de Deus é a completa virtude espiritual provida por Deus aos crentes, a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. A ordem bíblica é para que os cristãos estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Através da Epístola aos Efésios, podemos estar conhecendo a armadura de Deus da forma correta. A expressão armadura de Deus traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado da infantaria. Por isso, o apóstolo Paulo enfatiza que os crentes devem tomar toda a armadura de Deus. Essa armadura espiritual é formada por diferentes elementos, mas é também uma perfeita unidade. Devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus, porque cada cristão verdadeiro está envolvido em uma intensa batalha espiritual. Antes de falar especificamente sobre a batalha espiritual que todos os crentes estão envolvidos, Paulo já havia falado alguma coisa fundamentais que nos ajudaria a entender por que é necessário que os crentes estejam vestidos de toda a armadura de Deus. Primeiro ele falou sobre a beleza do plano eterno e soberano de Deus para a salvação. Depois ele falou sobre a posição da igreja em Cristo, destacando as bênçãos e os privilégios desfrutados pelos salvos, bem como deveres em sua caminhada na fé e direção à santidade em todas as esferas da vida, através da capacitação do Espírito Santo. Mas Paulo também explica que tudo isso não seria algo fácil, e sem oposição. Os crentes seriam desafiados e teriam que provar dia por dia que realmente foram chamados por Deus. A vida cristã não se resume apenas às bênçãos da salvação, mas também inclui nossa posição contra os desejos pecaminosos da carne e as forças espirituais das trevas. Satanás e o seu exército demoníaco se dedicam completamente a fazer oposição a Cristo e ao seu povo. As forças do mal querem destruir a obra de Deus. A realidade dessa guerra não pode ser subestimada. Não se trata de uma simples luta contra meros seres humanos. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso explica perfeitamente por que devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Sem essa armadura, providenciada pelo Senhor, não podemos qualquer chance nessa guerra. O texto bíblico explica a importância fundamental dessa armadura para a vida cristã. Por 2 vezes o texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois, ter de vencido tudo, permanecer inabalável. A Bíblia diz que estar vestido de toda a armadura de Deus significa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestível de toda a armadura de Deus implica em viver a vida cristã da forma correta e plena. Significa estar de pé no poder sustentado de Deus. A parte de Cristo, o cristão nada pode fazer. A fonte do poder do cristão é o próprio poder de Deus. As Escrituras revelam claramente o quão infinito é o poder de Deus.
Mas o que Paulo quer dizer com a força do seu poder? Nessa expressão, o apóstolo basicamente usa as mesmas palavras de quando ele fala sobre o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, bem como ressuscitou os crentes do seu estado de morte espiritual. Então, vestir de toda a armadura de Deus é buscar esse poder de Deus e ser infundido por Ele. O mesmo apóstolo certa vez diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece". Esta declaração explica de forma prática o que significa revestir-se de toda a armadura de Deus. Somente alguém vestido com toda a armadura de Deus pode dizer algo assim. Dissemos que vestir a armadura de Deus significa estar apto pelo poder e virtude do Senhor a resistir aos ataques malignos. Essa verdade reforça a ideia de que precisamos conhecer muito bem o contexto em que usamos a armadura de Deus. Em primeiro lugar, foi Cristo que derrotou definitivamente Satanás e conquistou na cruz o poder do pecado e da morte. Portanto, lutamos numa guerra cuja vitória já foi conquistada. Apesar de ser um exército derrotado, as forças das trevas se empenham em causar o máximo de estrago possível antes da sua ruína final no dia do glorioso retorno de Cristo. Satanás e seus demônios não podem escapar do destino que já lhe foi decretado por Deus. Por onde quer que vão, eles arrastam sobre si a maldição do juízo divino, mas enquanto eles caminham para o local de sua condenação eterna, eles atacam os soldados do reino de Deus. Mas não confundam isto com um papel meramente passivo e defensivo. Em sua resistência, os crentes se defendem, mas também atacam, em uma resistência ofensiva que faz com que o inimigo fuja em retirada. Além disso, vestir-se da armadura de Deus também é algo que inclui tanto a soberana graça de Deus como a responsabilidade humana, e o crente que deve vestir-se com essa armadura é o crente que deve usá-la completamente em sua vida diária. Contudo, Deus é o que providenciou essa armadura. Ele é quem forjou essa arma e, como uma dádiva, Ele entregou sua armadura aos seus filhos. Por isso, sem o poder divino, ninguém é capaz de usar a armadura de Deus. O apóstolo Paulo usou certas armas que equipavam um soldado da infantaria nos tempos antigos, como figura das armas espirituais que equipam os crentes. É possível que ele tivesse em mente um soldado romano, embora o equipamento pessoal de guerra dos romanos em sua época tivesse algumas pequenas diferenças das armaduras que ele descreve. Por isso que alguns comentaristas dizem que provavelmente Paulo tenha combinado essa figura do soldado romano com algumas referências do Antigo Testamento que retratam um Deus, ou o Messias, como um guerreiro. Por exemplo, o profeta Isaías fala de Deus vestido de justiça como de uma couraça e com um capacete da salvação na cabeça. De forma maravilhosa e extraordinária, Paulo explica que agora Deus dá aos crentes essas armas. Outra questão discutida sobre a armadura de Deus é como devemos entender o seu caráter. Há duas interpretações. A primeira diz que a armadura de Deus deve ser vista como sendo o próprio Cristo em tudo aquilo que ele conquistou na cruz em nosso favor. Então a armadura de Deus são os méritos de Cristo imputados por Deus em nós. Nesse aspecto, vestir a armadura de Deus é vestir-se do próprio Cristo. Por exemplo, vestir a couraça da justiça é vestir-se da justiça de Cristo. Vestir o cinturão da verdade é vestir-se da verdade de Cristo. Afinal, Paulo diz que os crentes devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Show yourself! You'll make a fine statue.
Então, vestido da armadura de Deus, os alvos da oração do crente devem ser todos os santos. No campo de batalha, um bom soldado sempre deve ser solidário, encorajador e comprometido aos companheiros que lutam ao seu lado. Então, que possamos entender esta urgente verdade bíblica e que tomemos posse cada vez mais da armadura de Deus que nos foi providenciada por Ele. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.